Fala galera, beleza? Professor Denis falando. Nessa aula vamos falar um pouco sobre escala. Usa-se escala para representar um objeto ou um lugar de maneira reduzida, como por exemplo o mapa de uma cidade, a maquete de um prédio, a planta de um imóvel, seja ele um apartamento ou uma casa, ou até a miniatura de um objeto, como um carro, por exemplo, ou um barco ou algo do tipo. Então vamos ver alguns exemplos de como que a gente pode utilizar a escala. Então, exemplo, a planta de uma casa foi feita na escala de 1 para 150. Então, esse desenho, ele representa a planta de uma casa, certo? Obviamente, ele está em uma forma reduzida em relação ao real, certo? Nesse caso, como a escala é de 1 para 150, significa que todas as medidas dessa planta são 150 vezes menores do que as medidas reais, certo? Ou seja, para cada uma medida no desenho representa 150 medidas no mesmo desenho. Pode ser 1 centímetro no desenho representa 150 centímetros no real. 1 decímetro no desenho representa 150 decímetros no real, certo? 1 metro no desenho representa 150 metros no real. Não faz muito sentido metros nesse caso, porque o desenho geralmente é pequenininho, certo? Mas para qualquer 1 no desenho representa 150 no real. Bom, o comprimento de uma parede nessa planta é 4 centímetros. Qual o comprimento real dessa parede? Então temos aqui, ó, vamos escolher uma das paredes. Vamos supor que essa parede aqui tem 4 centímetros. Ó. Então no desenho, medimos aqui, essa parede tem 4 centímetros, utilizando a régua. E aí qual é o comprimento real dessa parede? Então, tendo o desenho na mão e sabendo a escala, dá para saber qual que é a medida real dessa parede. Basta utilizar a definição de escala. O que é a escala? A escala é uma razão. É a razão entre o comprimento no desenho pelo comprimento real, certo? Lembra o que a gente estava dizendo agora? Ó? Para cada 1 no desenho representa 150 no real. Então, é essa a razão, a escala. Nesse caso, a escala é 1 para 150. O comprimento no desenho, a gente acabou de medir, tem 4 centímetros. E o comprimento real é o que a gente quer descobrir, x. E aí, com isso, a gente caiu em uma proporção. É só resolver essa proporção, certo? Então, vai ficar x vezes 1 da x é igual a 4 centímetros vezes 150, que vai dar 600 centímetros, certo? 150 vezes 4 centímetros fica 600 centímetros. Então, perceba que sempre que a gente faz a conta com a escala, se uma das medidas estiver em centímetros, a resposta vai estar em centímetros também. Se aqui tivesse em metros, a resposta estaria em metros também. Bom, agora vamos responder a pergunta. Qual o comprimento real dessa parede? Então, você pode responder. A parede tem um comprimento de 600 centímetros. Não faz muito sentido, né? Raramente a gente usa 600 centímetros como medida. Geralmente, para a parede, a gente usa metros. Então, transformando 600 centímetros em metros, vai ficar 6 metros. Portanto, a parede tem 6 metros de comprimento. Exercício 1. O mapa de uma cidade foi desenhado na escala de 1 para 75.000, ou seja, esse mapa é uma redução e cada medida nesse mapa é 75 vezes menor do que a medida real, certo? Nesse mapa, o comprimento de uma avenida é 11 centímetros. Qual o comprimento real em quilômetros dessa avenida? Então, pegue uma avenida qualquer aí, ela mede 11 centímetros no mapa, certo? E aí a gente quer descobrir qual que é o tamanho real. Para isso a gente usa a definição de escala. Escala é uma razão entre o comprimento no desenho pelo comprimento real, certo? Então a escala vai ser 1 para 75.000, é o que está no enunciado, 1 para 75.000, e vai ser igual ao comprimento no desenho foi dado, 11 centímetros. E o comprimento real é o que a gente quer descobrir, x. Certo? Então, montamos a proporção. Lembrando, ó, como essa medida está em centímetros, quando a gente fizer as contas, a resposta também estará em centímetros, certo? A unidade de medida é a mesma. Bom, aí, multiplicando cruzado, 1 vezes x dá x, e 75.000 vezes 11 centímetros dá 825.000 centímetros, certo? Bom, só que o enunciado pediu a resposta em quilômetros, né? Então, de quilômetros para centímetros são 5 casas. Então, a resposta vai ser 8,25 quilômetros. 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, a resposta, o comprimento real dessa avenida é 8,25 quilômetros. Exercício 2. O protótipo de um automóvel foi construído na escala de 1 para 20. Qual a largura desse automóvel, sabendo que a largura do protótipo é 9 centímetros?
Então aqui tem uma figura para representar, ó. Então foi feita uma miniatura desse carro, certo? Aqui está dizendo que é um protótipo desse carro. Bom, aí para descobrir o tamanho real, a gente vai usar de novo a definição. Escala. Escala é uma razão entre o comprimento no desenho e o comprimento real. A escala foi dada no enunciado, ó, é 1 sobre 20. O comprimento no desenho foi dado, no caso aqui é a largura, né? Então a largura no desenho é 9 centímetros. E aí a gente quer descobrir essa mesma medida no real, então vai ficar x. Aí multiplica cruzado, ó, x vezes 1 dá x e 9 centímetros vezes 20 dá 180 centímetros. Como aqui está em centímetros, a resposta estará em centímetros também. Agora, não faz muito sentido colocar 180 centímetros. Na verdade, tudo bem, vai 180 centímetros. Mas se você quiser colocar em metros, vai ficar 1,8 metro. Tá? Então, o automóvel tem 1,8 metro de largura, ou 180 centímetros. Nesse caso, ele não pediu a unidade de medida, então pode colocar ou em metros ou em centímetros. Exercício 3. A planta de uma casa é feita na escala de 1 para 50, ou seja, todas as medidas estão 50 vezes menores do que o real. Que comprimento deverá ter nessa planta uma parede cujo comprimento é de 4,5 metros? Então aqui ó, a gente vai utilizar a definição de escala mais uma vez. A escala é uma razão entre o comprimento no desenho pelo comprimento real. A escala nesse caso é 1 para 50. O comprimento no desenho a gente não sabe, ó, qual deverá ter o comprimento nessa planta. Então a gente não sabe, chama de x. E o comprimento real é 4,5 metro, certo? Ou seja, se aqui estiver em metro, então a resposta também estará em metro. Então uma dica, ó, no desenho, geralmente as medidas não estão em metros, né? Então, uma dica para as contas não ficarem tão feias, ó, perceba que aqui tem um número com vírgula, depois a gente vai fazer a divisão, vai ficar um número pior ainda. Então, uma dica é fazer o seguinte, ó, copia a escala 1 para 50 e no lugar de usar 4,5 metros, vamos colocar 450 centímetros, certo? 4,5 metros é a mesma coisa que 450 centímetros. Porque as contas ficam mais simples e a resposta fica em centímetros, o que faz sentido para um desenho, né? Desenho geralmente é em centímetros, geralmente é menorzinho. Então, multiplicando cruzado, ó, vai ficar 50 vezes x dá 50x. Vai ser igual a 1 vezes 450, que dá 450 centímetros. E aí, divide os dois lados por 50, x é igual a 9. Ou seja, nessa planta, o comprimento da parede deverá ter 9 centímetros. Exercício 4. A maquete de um prédio foi feita na escala de 1 para 150, ou seja, todas as medidas dessa maquete são 150 vezes menores do que o real. Determine a altura desse prédio sabendo que a maquete tem 54 centímetros de altura. Então, de novo, a gente vai usar a definição de escala. Escala é uma razão entre o comprimento no desenho e o comprimento real. Certo? Aqui não é bem um desenho, né? É uma maneira de falar. A maquete é um objeto. Mas então o comprimento no objeto da maquete pelo comprimento real. A escala foi dada no exercício, né? É 1 sobre 150. O comprimento no desenho é, na maquete, 54 centímetros. E aí a gente vai descobrir qual é o comprimento real. Basta resolver essa proporção. X vezes 1 vai dar x e 150 vezes 54 vai dar 8.100 centímetros, né? Mais uma vez, quando aqui estiver em centímetros, a resposta vai estar em centímetros também. Bom, pode falar, mas não faz muito sentido, né? Qual a altura do prédio? A altura do prédio é 8.100 centímetros. Não está errado, mas geralmente a gente dá uma medida dessa em metros, né? Faz mais sentido. Então, 8.100 centímetros é equivalente a 81 metros. Então, fica mais elegante essa resposta. O prédio tem 81 metros de altura. Exercício 5. A miniatura de um barco foi construída na escala de 1 para 100. Sabendo que o comprimento real do barco é 45 metros, qual é o comprimento da miniatura? Bom, então vamos usar mais uma vez a definição de escala. Escala é o comprimento no desenho, no caso na miniatura, sobre o comprimento real do barco. A escala nesse caso é 1 para 100, certo? O comprimento no desenho é o que a gente quer descobrir, o comprimento da miniatura. Então vamos colocar um x aqui em cima e o comprimento real foi dado. O barco tem 45 metros de comprimento. Então, de novo, ó, basta resolver essa proporção. Como a informação aqui de baixo está em metros, a resposta estará em metros também. Só que a miniatura é pequenininha, né?
Então, chegar na resposta em metros vai ser ruim e a conta vai ser bem chatinha, porque vão ter números quebrados aqui. Então, a dica é passar esse metros para centímetros. Ó. Então, mantenha a escala 1 para 100 e no lugar do 45 metros eu vou colocar 4.500 centímetros. Agora a conta fica bem mais simples. Ó. Resolvendo, utilizando a propriedade fundamental das proporções, 100 vezes x dá 100x e 1 vezes 4.500 centímetros dá 4.500 mesmo. Divide os dois lados por 100, vai ficar que o x é 45 centímetros. Então, essa miniatura tem 45 centímetros de comprimento. Exercício 6. Um pôster foi reproduzido de uma foto que mede 7 centímetros de largura e 12 centímetros de comprimento. Qual a largura e o comprimento do pôster, sabendo que a escala utilizada foi 1 para 120? Então, pelo que o enunciado nos diz, tirou-se uma foto, essa foto é pequenininha, 7 para 12, 7 por 12, e aí vai fazer um pôster, ou seja, uma ampliação dessa figura. Vai pegar essa foto e vai virar um pôster muito maior. Então, aqui a gente também vai utilizar a escala. A definição de escala é comprimento no desenho pelo comprimento real. No caso, o comprimento no desenho é o comprimento da foto, que é a miniatura, que é o menorzinho. E o comprimento real vai ser o pôster. Tá? Então, a gente tem que adaptar essa definição para cada caso que a gente utiliza. Então, o real vai ser o maior, que vai ser o pôster. Agora, a escala é 1 para 120. Então, 1 para 120. E a gente quer descobrir qual é a largura e o comprimento. Então, tem duas contas para fazer. Uma para descobrir qual é a largura e outra para descobrir qual é o comprimento. Então, vamos começar primeiro pela largura. Ó. Então, o comprimento no desenho, a largura tem 7 centímetros, certo? Então, essa medida aqui na foto tem 7 centímetros. Agora, para fazer o pôster, eu vou chamar de x, certo? Que vai ser a ampliação. E aí, multiplica cruzado, x vezes 1 dá x, e 7 vezes 20 dá 140 centímetros, certo? Como aqui está em centímetros, aqui vai ter 140 centímetros também. Que também pode ser escrito como 1,4 metro. Agora falta descobrir qual que é o comprimento do pôster. A foto tem 12 centímetros, o pôster vai ser muito maior. Então, a gente vai usar mais uma vez a definição de escala. A escala é 1 sobre 20, que é igual ao comprimento no desenho, na foto, vai ser 12 centímetros, e o comprimento real, o comprimento no pôster, vai ser outra medida, vai ser y. Multiplicando o cruzado, y vezes 1 dá y, e 20 vezes 12 centímetros vai dar 240 centímetros. Certo? Como é bem grande, ou 240 centímetros, às vezes fica mais elegante escrever em metros. Ó. Então, y é igual a 2,4 metros. Portanto, está respondida a pergunta. Ó. O pôster tem 1,4 metro de largura e 2,4 metros de comprimento. Exercício 7. Um quarto foi representado numa planta na escala de 1 para 200 por um quadrado de 2 centímetros de lado. Qual a área real desse quarto em metros quadrados? Bom, então aqui tem uma planta para ilustrar, né? E aqui tem um quarto. Ó. Então vamos supor que esse seja o quarto que está representado na planta por um quadrado de lado 2 por 2. E ele quer saber qual que é a área real. Bom, para resolver um exercício desse, a gente vai usar a definição de escala mais uma vez. Ó. A definição é comprimento no desenho pelo comprimento real. Perceba que para resolver exercícios de escala, a definição ela usa comprimento do desenho por comprimento real. Ou seja, você não pode usar área na escala. Você não poderia colocar área do desenho por área real. Você tem que primeiro descobrir o comprimento real para depois calcular a área. Nunca utilize área em exercícios de escala na definição de escala, certo? Bom, então primeiro vamos descobrir o lado desse quarto aí, ó. Utilizando a escala 1 para 200 e trocando na proporção, ó, o comprimento no desenho é 2 centímetros e o comprimento no real é o que a gente quer descobrir. Como aqui está em centímetros, a resposta virá em centímetros também. Então, multiplicando o cruzado, x vezes 1 dá x e 200 vezes 2 dá 400 centímetros. 400 centímetros, como é um quarto, né, faz mais sentido escrever em metros. Então, x é igual a 4 metros. Mas a pergunta não é essa, né? A pergunta é qual a área real desse quarto. Então, a área, como é a área de um quadrado, se calcula como lado ao quadrado, lado vezes lado, certo? Então, a área do quarto vai ser 4 ao quadrado, que é 16 metros quadrados. Portanto, o quarto tem 16 metros quadrados de área. Exercício 8. A planta de um apartamento foi feita na escala de 1 para 300. Determine a área real de uma sala que no desenho tem 4 centímetros de comprimento e 3 centímetros de largura em metros quadrados.
Então, ó, mais uma vez, o exercício quer saber a área, mas a gente não pode usar a área na definição de escala. A definição de escala é comprimento por comprimento, comprimento no desenho por comprimento. Nunca utilize área na definição de escala. Bom, então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que calcular qual que é o comprimento real e qual é a largura real. A gente vai ter que achar as duas medidas no real para depois calcular a área. Então, utilizando a definição de escala, ó, 1 para 300, o comprimento no desenho, ó, então vamos começar aqui, ó, 4 centímetros de comprimento, no desenho tem 4 centímetros, no real vou chamar de x. E aí, multiplicando o cruzado, x vezes 1 dá x, e 4 vezes 300 dá 1.200 centímetros. Agora, eu vou descobrir a outra medida, que aqui é a largura. Tem 3 centímetros no desenho. Então, eu vou utilizar a mesma definição. Ó. 1 está para 300, assim como 3 centímetros está para y, que é a outra medida no real, certo? Multiplicando o cruzado, y vezes 1 dá y, e 3 centímetros vezes 300 dá 900 centímetros. E assim como no comprimento, ó, faz mais sentido transformar isso em metros. Ó. Então, 1.200 metros eu posso escrever como 12 metros e 900 centímetros eu posso escrever como 9 metros. Agora sim, agora eu vou calcular a área em metros quadrados. Ó. Então, a área do quarto é base vezes altura, 12 vezes 9, 12 metros vezes 9 metros, que vai dar 108 metros quadrados. Portanto, essa sala tem 108 metros quadrados de área. Beleza, pessoal?